possível fazer uma trilha sem se perder, mesmo não conhecendo o caminho? Sim. Dá para fazer isso com aplicativo de celular? Sim. E isso mesmo que não tenha sinal de telefone, internet? Sim. Um guia rápido e prático para sua segurança em qualquer trilha. O que é o GPS, como ele funciona e como usar o seu celular para não se perder. Só para começar, um resumo sobre como você faz para não se perder numa trilha. Instala um aplicativo de geolocalização, baixa o mapa offline, se certifica que o GPS do seu celular está ligado e funciona, coloca para gravar e sai para explorar o mundo. Simples assim. Qual o aplicativo que se usa para isso? Existem alguns. Eu utilizo o mais popular, que é o Wikiloc. Mas há outros, como o Gaia. E existem até aplicativos externos, que não funcionam no celular, como o Garmin. Então, eu, por exemplo, faço assim. Abro o aplicativo, aperto em gravar trilha e pronto. Saio caminhando, ele grava os pontos da caminhada. Então tá, vamos entender como é que esse mecanismo funciona. Primeira pergunta. Como que isso vai funcionar se eu estou no meio do mato, não tem nem sinal de celular e nem de internet? Então agora a gente precisa entender a diferença entre dois tipos de sinal: telefonia móvel e GPS. O sinal de telefonia móvel é transmitido por antenas que ficam em terra e são posicionadas onde tem demanda para isso, onde tem gente usando o celular, nas cidades ou até em algumas áreas rurais também. Inclusive, existem até páginas na internet para você saber onde existe uma antena de telefonia. Vamos supor que você quer uma trilha onde tenha sinal de internet. Dá para fazer isso. Só que cuidado, tá? Porque essas antenas têm um limite de alcance. Pode até ser que você tenha sinal de internet na entrada da trilha, mas conforme você vai penetrando na mata, a tendência é que o sinal acabe. A não ser que você esteja numa área muito urbanizada, como no Rio de Janeiro. Só que esse sinal de telefonia móvel é o 4G ou 5G daqui a pouco. No futuro, se alguém estiver vendo esse vídeo, 6G, não sei. Ele é para ligação, para internet, Instagram, WhatsApp, mas não é o sinal que faz a sua localização. O sinal que te localiza é o GPS, mas ele não vem de antenas que estão no solo, e sim de satélites, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, e que vão te achar em praticamente todo ponto do planeta. Então agora deixa eu te explicar o que é o GPS. Nos anos 70, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a lançar ao espaço satélites que iriam ajudar as Forças Armadas Americanas a saberem a posição delas em qualquer lugar do globo. Era o Novstar GPS, ou Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. Era para ser um serviço restrito às Forças Armadas Americanas, mas em 83, em plena Guerra Fria, um avião invadiu sem querer o espaço aéreo soviético e foi abatido, e 269 pessoas morreram. Por causa deste incidente, o governo americano decidiu abrir o sinal para todo o mundo. Sim, os aviões voavam sem GPS, e aqueles pilotos não sabiam onde estavam, mas se eles tivessem um GPS, poderiam ter descoberto. O GPS funciona a partir de uma constelação, entre aspas, de 24 satélites. Eles ficam orbitando ao redor da Terra e eles estão constantemente enviando sinais dizendo onde estão e que horas são. O seu celular recebe a informação de um desses satélites, mas ela não é suficiente para te posicionar. Por isso, ele soma com outros 3 satélites e somando as 4 informações, ele sabe onde você está no globo terrestre. Então, o GPS não depende das antenas aqui em solo. Você não precisa ter internet para ter o GPS. Embora as redes sem fio, como o Wi-Fi, podem até ajudar a aumentar a precisão do GPS, mas uma trilha você não vai ter Wi-Fi. Bom, se o GPS funciona no meio do nada, é só ir para a floresta e abrir um aplicativo de trânsito, certo? Não vai funcionar por 2 motivos. Primeiro, que o aplicativo ele mostra onde você está, mas ele não grava o seu caminho. Então, para você não se perder, acaba não sendo útil. Por isso, existem aplicativos que têm essa função. Você vai caminhando e ele vai gravando os pontos por onde você passa. Então, vamos lá. Você baixou ali o aplicativo, o Wikiloc, por exemplo. Bota para gravar, mas chegou na hora e aí você não consegue olhar direito o mapa. Ele fica todo estranho. Por quê? Pelo segundo motivo. O seu celular precisa de sinal de internet para gerar aquele mapa. Tá, mas eu não tinha dito que o GPS não precisava de internet? Sim, para dar sua localização. Mas não adianta saber onde você está no globo terrestre e não conseguir colocar essa bolinha dentro de um mapa. A geolocalização é uma coordenada no meio do espaço. Só com isso daqui você não consegue saber onde você está. Você precisa visualizar. Tem um rio, tem um córrego, tem uma montanha. Essa informação vai estar no mapa. Então, junto da coordenada do GPS, você precisa de um mapa. Bom, mas se você está sem internet, como seu celular vai carregar um mapa? É aí que entra o mapa
offline. Você baixa ele para o teu celular antes de ir para a trilha. Até é possível que você tenha um mapa ali, sei lá, do Google Maps, porque até perto do começo da trilha você tinha sinal de internet. E aí o aplicativo carregou parte do mapa. Mas aí quando você vai avançando, você vai dando zoom e aí o seu celular quer carregar mais detalhes. Como você está sem internet, ele não consegue. E é muito importante fazer isso antes, tá? Porque os arquivos são grandes, eles ficam na casa dos 200 MB. No caso do Wikiloc, o estado do Pará é o maior arquivo, ele dá cerca de 600 MB. Tem até mapas de outros países. Eu já usei para fazer uma trilha no Uruguai. Você pode estranhar esse mapa, ele é meio simples, né? Não tem uma fotografia de satélite. Claro, né? Porque senão ficaria um arquivo muito maior e precisa de um acordo entre as duas empresas, que envolve grana. Esses mapas têm apenas as informações essenciais, as áreas urbanas, corpos d'água, estradas, unidade de conservação, curvas de nível, que são esses traçados. Cada uma representa uma altitude. Então uma marca 100 metros, aí depois a próxima marca 120 ou 150, dependendo do zoom que você tem no mapa. E dá para pegar um mapa mais bonito na internet e usar no aplicativo de geolocalização? Também não, porque você precisa de um mapa georreferenciado. Nesse tipo de mapa, cada ponto equivale a uma coordenada no planeta Terra. Então se você está, sei lá no Pico Paraná, é a coordenada exata do Pico Paraná no planeta Terra. Se você for na internet e colocar assim, mapa do Paraná, vai ser só um desenho. Cada ponto equivale a um pixel. É uma informação de uma cor, e não de um ponto no planeta Terra. Até por isso são arquivos muito menores. Passando toda a teoria, então, como que dá para usar um aplicativo como o Wikiloc? São 3 formas básicas. Primeiro, para você gravar uma trilha do zero. Segundo, para você seguir a trilha de alguém e gravar a sua ao mesmo tempo. E terceiro, para você seguir a trilha de alguém sem gravar a sua, que é muito útil também. A primeira opção você vai usar se você já conhece o caminho, mas quer mostrar para as outras pessoas. Você vai lá, bota para gravar e depois só coloca a sua trilha no seu perfil. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui no meio da rua mesmo. Abrir o aplicativo. Iniciar navegação. Tá gravando. À medida que eu vou andando, a minha trilha vai sendo registrada nesse caminhozinho laranja. Pronto, terminei aqui um caminhozinho até a academia. Parei. Salvar como privada. Aí. Detalhe, além de gravar, você também pode adicionar pontos de interesse. Um rio, uma bica d'água, um mirante, uma porteira, bifurcação, qualquer coisa. Aí depois você dá um nome, escreve uma boa descrição para que as pessoas possam se informar através da sua trilha. Mas pode ser que você queira fazer uma trilha que você nunca fez, você está sem um guia e você não conhece o caminho. Para isso, você segue a trilha de outra pessoa. Primeiro você tem que encontrar essa trilha. É bem fácil. Dá para ir pelo Mapa Mundi ou você só busca pelo nome da trilha. É importante você ler as informações para ver onde que a pessoa começou a trilha, se ela fez e voltou, se ela fez só a ida, se ela fez a volta. Depois que você encontrar a trilha que você quer seguir, você tem que baixar, entre aspas, que na verdade é nesse botãozinho salvar offline. O aplicativo vai gravar o trajeto e ele vai ficar disponível na aba disponível offline. Se você não fizer isso, vai chegar na hora e não tiver sinal de internet, você não vai conseguir visualizar a trilha da pessoa, porque ela não vem pelo GPS, ela vem pelo servidor do aplicativo, por isso pelo sinal de internet. Voltando, agora então eu vou seguir pelo mesmo caminho. Então, ó, tá vendo? Fica uma trilha verde e eu vou fazer uma nova trilha laranja em cima dessa verde. Como você tá vendo, ele não fica 100% em cima da linha verde por uma questão de precisão. Agora vamos sair do caminho para ver o que acontece. Era para eu ir reto, ó. Vou virar aqui. Então, olha, ele deu o aviso de que eu saí da trilha. A trilha tava ali, né? Uns 50 metros eu precisei andar para ele dar o aviso de que eu saí da trilha. Agora o que eu faço? Eu vou olhando até voltar para a trilha verde. E basicamente é assim que se faz a navegação. Você fica de olho, se ele avisar que você saiu, você vai retornando. Aí é uma coisa que tem que ser no visual. Ah, é muito importante, tá? O triângulozinho, ele mostra a direção que você está indo. Então, por exemplo, se você quer saber se você está indo em direção à trilha ou não, você caminha e vê para onde está a ponta do triângulo. Então, vamos virar agora.
Então eu andei ao contrário, dei alguns passos, o triângulo virou também. Detalhe, se você estiver longe da trilha, tá saindo de casa e colocar ali seguir a trilha, o aplicativo vai perguntar se você quer traçar uma rota até o início da trilha, e ele vai fazer isso num outro aplicativo, aplicativo de trânsito, como o Google Maps. Quando você chegar lá, parou o carro, vai começar a trilha, fecha o aplicativo de trânsito, abre o Wikiloc ou o outro que você estiver usando. Outro detalhe importante, pode ser que o ponto final do seu aplicativo de trânsito e o ponto inicial da trilha não sejam os mesmos. É muito comum, por exemplo, estradas rurais que não são cobertas pelo Google Maps, mas a trilha está lá no fim dessa estrada rural, então tem um pedacinho aqui que nenhum dos dois aplicativos cobre. Ou você vai na marra mesmo, sai desse ponto e chega nesse, ou você tenta achar um segundo track log que faça esse trajeto. Por exemplo, no Marumbi acontece isso, lá no Parque Estadual do Pico Marumbi, porque a trilha começa num ponto, mas tem um caminho até lá que só pode ser feito de 4x4, então tem pessoas que gravam só esse caminho, né? Quando você não tem um 4x4, você precisa fazer a pé, então você segue primeiro esse track log até o início da trilha e depois o track log da trilha. Ou tem gente que faz os dois juntos, enfim, por isso é importante você pesquisar bem na hora de baixar a trilha que você vai seguir. A terceira forma de usar um aplicativo de geolocalização, e que para mim é a mais preciosa de todas, é quando você está seguindo a trilha de alguém, mas não está gravando a sua trilha, porque ela é útil quando você precisa economizar bateria. Só que ela tem uma desvantagem, como você não está gravando, o aplicativo não avisa se você sair da trilha. Então nesse modo, como é que eu faço? Eu aperto ali em seguir esta trilha, vou ficar só com a bolinha azul, não fica em modo triângulo, inclusive, tá? E aí eu vou me mover e vou vendo para onde que essa bolinha tá indo. E eu vou sempre vendo se eu tô na linha verde. Eu tenho que sempre estar na verde. Eu peguei um outro caminho, vamos ver o que acontece agora. Então eu saí da linha verde, mas o aplicativo não me avisou. Por isso que é uma navegação visual, você está sempre olhando para cá. Mas pelo menos você está economizando um pouco de bateria. Eu usei essa técnica no Morro da Boa Vista, o ponto mais alto de Santa Catarina, porque como é uma trilha de difícil navegação, eu precisava olhar direto para o celular. Então, para economizar a bateria, eu não gravei o retorno. Eu fui olhando só para o pontinho azul e para a trilha que eu estava seguindo. Então, o tempo inteiro olhando para o track log, cara, porque tem muitas trilhas que se cruzam. Antes de terminar, uma última informação: seu celular pode levar um tempinho para se calibrar. Já aconteceu de você ir andar de carro, botar no seu aplicativo de trânsito e de repente o pontinho não está na sua casa, aí daqui a pouco ele vai para sua casa? É porque o GPS está calibrando, ele está juntando os sinais. A mesma coisa acontece para fazer uma trilha. Esse tempo pode ser de alguns segundos ou pode ser de alguns minutos. Na trilha do Marumbi, o meu celular levou uns 20 minutos para calibrar, porque aquela é uma região, talvez por causa do morro, tem uma barreira aos sinais dos satélites. Por isso é importante você ver os mapas antes de fazer as trilhas e criar uma memória visual deles. Assim você consegue olhar para o pontinho azul e ter a certeza de que você está no lugar certo. Existem aplicativos mais precisos? Sim. O Garmin, por exemplo, é um geolocalizador externo. Ele é um aparelhinho que você leva. Ele é mais preciso porque ele recebe os sinais de mais satélites do GPS. E além disso, ele combina com serviços de outros países, que também existem, como o GLONASS, que é da Rússia, ou o sistema da China, da Índia, da Europa. Aliás, por esse motivo, o GPS de celular não vai marcar a altitude exata quando você estiver no alto de uma montanha. Você teria que levar um aparelho que somasse mais sinais. Então nunca utilize a altitude desses aplicativos como a altitude verdadeira que você atingiu. A sua altitude verdadeira pode ser de 5, 10 ou até 15 metros acima ou abaixo do que o aplicativo mostrou. De qualquer modo, se você não se sente seguro para encarar uma trilha num caminho que você não conhece, faz a trilha com um guia usando o seu aplicativo. Assim você vai treinando, vendo como é que funciona, mas você tem a segurança de que tem alguém te guiando. Com o tempo você vai criando uma segurança, tenta fazer uma trilha fácil com o aplicativo, quem sabe mais pra frente você está encarando um desafio mais pesado. Você também faz trilhas e utiliza outras técnicas, outros aplicativos? Coloca aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, escreve aí também. Era isso e até a próxima aventura.